Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Quero inicialmente desejar a todos um excelente 2021. Espero que esse ano seja muito mais produtivo e mais seguro do que 2020. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Pois bem, sobre o que nós falaremos hoje? Falaremos sobre a peça inicial. Um perito, se quer ser um bom perito, ele não tem que simplesmente se preocupar em responder aos questionamentos que foram efetuados, mas ele deve entender muito bem sobre o que trata a lide. E como saber isso? Você tem que entender quais são os pedidos iniciais. Você deve entender exatamente quais foram os pedidos efetuados pela parte autora. Muito bem. E por que você deve conhecer muito bem quais são esses pedidos? Primeiro, para definir qual será o objeto da prova pericial, é um ponto que está estabelecido lá no CPC, é sua obrigação definir quando do laudo pericial qual é o objeto da perícia. Certificar se o assunto é condizente com a sua área de especialidade. E por que eu digo isso, gente? Existe muita responsabilidade por parte dos profissionais que pretendem atuar como perito. Você não pode simplesmente aceitar todas as nomeações que vierem em seu nome, pois se você não conhecer profundamente ou se você não tiver condições de repente, conseguir um auxílio para elaborar adequadamente esse trabalho, você estará prejudicando não só a justiça, não só o magistrado que lhe nomeou, as partes que estão litigando, mas você se prejudicará profissionalmente. Ou seja, se você fizer um mau trabalho, será o primeiro e o último trabalho. E o que mais, gente? O que mais que nós temos que avaliar? O segundo ponto, tá? Eu aprendi isso depois de vários anos de atuação, tá? Você tem que avaliar a pertinência dos quesitos que foram apresentados no processo em que você foi nomeado. Tudo bem, mas você vai me dizer, Pedro, não é responsabilidade do juiz dizer o que é quesito pertinente ou impertinente? Sim, você está com razão. É responsabilidade do juiz avaliar a pertinência dos quesitos. Só que eu digo, com base em mais de 8 anos de experiência nessa área, eu atuei algum tempo auxiliando um colega meu em assistência técnica, que na grande maioria dos casos, os quesitos não, eles são definidos sem que se faça uma avaliação mais aprofundada do que está sendo perguntado. Eu acho que já até comentei em algum vídeo anterior que existem alguns juízes que eles, na hora do despacho saneador, eles já determinam. Apresentem as partes dos quesitos, os quais desde já restam deferidos. Puxa, um juiz não pode fazer isso, porque muitas vezes as partes podem apresentar quesitos que são impertinentes, até mesmo com os pedidos que ela mesma fez. Por que é importante saber tudo isso, gente? Se não é responsabilidade do perito, por que o perito tem que se atentar a esse fato? Por que ele tem que conhecer tão bem os pedidos iniciais? Pois bem, porque se ele não fizer isso, ele corre um grande risco de ter as suas conclusões consideradas como imprestáveis, ou seja, não adequadas aos pedidos iniciais. Eu mesmo, já no início da carreira, eu tive resposta de alguns quesitos contestado por uma das partes. Por quê? Porque aquele quesito, embora deferido pelo douto juízo, ele não tinha uma relação direta aos questionamentos iniciais, ao pedido inicial. E como que eu vou demonstrar isso para que vocês entendam adequadamente como isso ocorre? Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo real que caiu na minha mão essa semana. Uma pessoa me pediu para auxiliá-la, ou seja, prestar serviços de assistência técnica para fins de cumprimento de sentença. Tá?
é um caso, um processo relativo a uma operação de financiamento imobiliário para a qual o juiz de primeiro grau estabeleceu a seguinte condenação. Vejamos. Julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar a parte ré à restituição em dobro da quantia de R$ 85.814,91, paga maior pelos autores quando da quitação do contrato, acrescida de correção monetária pela média do INPC e GPDI, desde o pagamento do balão, bem como dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ou seja, tá? Ele estabeleceu um valor, disse que esse valor teria que ser pago para a parte autora em dobro, porque supostamente, pelo que eu entendi aqui, ele entendeu que houve má fé da casa bancária nesse caso em específico. Tá? E esse valor, esses 85 mil e pouco, ele foi definido com base em um cálculo produzido pela perícia em atendimento a quesitos que foram formulados pela parte autora, certo? E aqui vejam, o juiz está dizendo que os pedidos são parcialmente procedentes, os pedidos iniciais são parcialmente procedentes, ou seja, de acordo com a análise dele, esse quesito ele atendeu aos pedidos iniciais, mas nós veremos na sequência que não foi exatamente assim que aconteceu. Tá? Essa sentença, gente, ela foi cassada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, tá? Porque a casa bancária, a instituição financeira entrou com um recurso, tá? Esse recurso foi julgado, muito bem julgado, por sinal, do ponto de vista técnico eu estou falando, tá? E esse julgamento produzido pelo Tribunal de Justiça acabou resultando no seguinte acordo. Eu vou só mencionar uma parte do acordo, ok? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Somente após a insistência da parte autora é que o perito judicial destacou em seu laudo complementar que a perícia informa que o banco não tem obrigatoriedade em conceder descontos de juros futuros caso não estejam expressos em contrato, informa que os valores estão expressamente conforme pactuado entre as partes, porém informa adicionalmente que caso seja deferido por Vossa Excelência o referido desconto de antecipação, seguem demonstrado os valores pagos a maior pela autora. Ou seja, o perito se rendeu aos insistentes pedidos da autora e acabou produzindo cálculos que estão em desacordo com o que restou contratado pelas partes, tá? E que também estão em desacordo com a peça inicial. Vejamos o que disseram os desembargadores aqui. Importa consignar que, além de não ser vinculativo, o cálculo realizado pelo perito apurando o saldo credor de R$ 85.814,31 foi feito com base em uma taxa que, além de não ter sido discutida no decorrer do processo, ou seja, a parte nunca pediu que fosse considerada a taxa de juros contratada pela taxa média Selic, né? Não corresponde ao previsto no instrumento contratual. E aqui os desembargadores reproduziram a cláusula relativa aos juros, a forma de incidência dos juros remuneratórios nesse contrato. Tá? Então, essa situação corrobora a imprestabilidade do laudo, pois, além de estar em descompasso aos documentos colacionados aos autos, não representou previsão contratual inalterada no decorrer da demanda. Dessa feita, sobre qualquer perspectiva, verifica-se que o recurso merece provimento a fim de afastar a devolução de valores determinada na sentença, estando prejudicada a análise de devolução em dobro e do pré-questionamento condicionados à manutenção da sentença. Ou seja, reverteu totalmente a condenação. Ou seja, com base nisso daqui, logicamente a parte autora entrou com embargos de declaração a essa decisão, mas
como eu falei, eu não sou advogado, não sou jurista, mas avaliando simplesmente do ponto de vista técnico, essa decisão aqui, não só esse pedaço, mas todo o demais conteúdo do acórdão, ele é inquestionável do ponto de vista técnico. Eu acho que não tem como derrubar essa decisão. Tá? E veja, em virtude disso, veja que complicado. O perito fez as coisas corretamente aqui porque ele falou que a operação estava de acordo com o contrato, mas caso o juiz entenda que cabe a requerida revisão contratual dos valores pagos a maior, o valor seria esse. Só que a taxa, essa taxa média Selic aqui, nunca foi questionada no decorrer do processo, seja quando da inicial e nem quando de eventuais emendas à inicial. Então, não observou isso? O questionamento, a resposta ao questionamento, ela é impertinente. Então, o que vocês, quando tiverem uma situação semelhante a essa, devem fazer? Vocês devem colocar lá, quesito não, resposta impertinente, visto que o presente pedido não corresponde, não está vinculado aos pedidos iniciais, não podendo esse perito ultrapassar a tais pedidos iniciais. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Muito bem. E o que mais, gente? Ou seja, isso comprova o quão importante é que você, perito, entenda muito bem quais foram os pedidos iniciais, o que é que restou definido na peça exordial, o que as partes estão discutindo. Tá? Eu já coloquei em diversos vídeos meus aqui que eu antes de fazer o laudo, ou até quando estou fazendo o laudo, eu vou lendo, porque eu tenho que entender o que as partes estão debatendo, quais são os pontos controvertidos, quais são os pontos que o juiz levantou como pontos controvertidos. Tenho que avaliar os questionamentos, mas tenho que verificar se esses questionamentos são impertinentes. Eu não vou dizer que o questionamento é impertinente, eu vou dizer que a resposta é impertinente. Ok? Então, gente, mais uma vez, lembre, a prova pericial, as respostas aos questionamentos não podem exceder aos pedidos iniciais e, portanto, você tem que entender muito bem quais são esses pedidos. E por último aqui, gente, tá? Embora isso ele tenha uma relação com a inicial, mas digamos assim, depende de outros fatores, tá? Você precisa entender quais são os pedidos iniciais para elaborar a sua proposta de honorários. Ou seja, você, através dos pedidos iniciais, também considerando os demais questionamentos, você vai entender qual a complexidade do assunto que está sendo discutido, ou seja, qual é a complexidade da prova pericial que deve ser realizada. Você conseguirá entender o volume de trabalho que você terá para produzir essa prova técnica e também, com base nesses pedidos iniciais, você poderá verificar dentre os documentos processuais se foram acostados todos os documentos que serão necessários para o esclarecimento técnico face a esses pontos controversos e, de repente, identificar se serão necessárias diligências, certo? Depende, em qualquer setor, tá? No meu setor, que é na área contábil, na área financeira, normalmente isso é cumprido através de termo de diligência, mas muitas vezes, dependendo da sua área de atuação, você terá que fazer diligências. Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, ele terá que fazer diligências para comprovar tecnicamente os pontos que estão sendo discutidos entre as partes. Ok? Então, gente, ficaram dúvidas? Vocês têm algumas dúvidas? Alguma dúvida a respeito de tudo que está sendo debatido hoje aqui nesse vídeo? Como sempre, eu estou à disposição de vocês, tá? Aqui está o meu cartão. O pessoal tem entrado em contato comigo através do WhatsApp, do Telegram, tá? Que é um
um canal de comunicação muito mais fácil do que e-mail. Eu fico à disposição para atendê-los. E lembrem, gente, lembrem que eu também oferto a todos vocês mentoria para essa atividade de perícia judicial. Tenho auxiliado diversos profissionais que estão iniciando nessa carreira para que eles compreendam exatamente como funcionam todos esses trâmites, quais os cuidados que devem ser considerados pelo perito, para que possa fazer uma prova técnica de excelência e continuar sendo nomeado, ok? Agradeço a todos por acompanharem os meus vídeos, tá? E peço que não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas que vocês entendem que de repente tenham interesse em saber um pouco mais a respeito do assunto hoje discutido, ok? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho que vir aqui ao final do vídeo fazer uma pequena correção. Quando eu falei de respostas impertinentes, na verdade são respostas prejudicadas, ou seja, você como perito, você vai prejudicar as respostas aos quesitos impertinentes, aqueles que não tiverem pertinência aos pedidos iniciais, certo? Fica aqui a correção, peço desculpa a todos vocês. Um grande abraço.